Bendito seja o nome do Deus de Israel. Que maravilha, irmãos, podermos, com a ajuda de Deus, estar na nossa igreja sede aqui do estado de Alagoas, da Assembleia de Deus no estado de Alagoas, igreja centenária, que pela graça de Deus para o mês estará completando 106 anos de existência. Quem pode dar glória ao nome de Jesus? Aleluia. Meus irmãos, nesta noite, com a ajuda de Deus, nós queremos prosseguir falando sobre a sucessão de Elias. Elias foi um profeta de fogo, foi um profeta vaso, foi um profeta instrumento para deflagrar um grande avivamento. Em dias de trevas, em dias difíceis, em dias de Baal, em dias de Azera, em dias de Astarote, em dias quando o Estado de Israel, o governo de Israel bancava o baalismo, bancava o baalismo. O Estado de Israel, através de Jezabel, através de Acabe, pagava aos profetas de Baal, para os profetas de Baal propagarem a ideologia do pecado, a heresia. A Bíblia diz que esses profetas comiam da mesa de Jezabel. Grave isso. Comia da mesa, não era na mesa, era da mesa. Quer dizer, Jezabel, do tesouro de Jezabel, Jezabel bancava para eles saírem profetizando, para eles saírem ensinando as heresias. Irmão, e quem é que pode com o Estado? Quem é que pode? Se o Estado banca, se o Estado paga, se o Estado incentiva o erro, quem pode com o Estado? Quem pode? Parece que vocês não têm a resposta. Quem pode? Deus, aleluia. Deus é maior do que o Estado. O Estado tem um aparelho estatal, né? Ele manda em tudo, manda em tudo. Se disser mata, mata. Se disser prende, prende. Se disser fecha, fecha. O Estado tem um poder, tem uma espada de poder. Mas maior do que o Estado é o Deus de Elias, que pode deflagrar um grande avivamento. Só que chegou o tempo de Elias ir para o céu. E a Bíblia diz, irmãos, que Elias, ele disse, Eliseu pediu o quê? Eliseu disse, olha, eu quero porção dobrada. Eliseu disse, coisa difícil, coisa dura, você pediu. Nós vimos já que avivamento não é coisa fácil. Nós vimos que avivamento é coisa difícil. O preço não é barato, o preço é caro. Agora, se for avivamento de batuque, não, aí não paga nada. Glória a Deus, né? Só vai ter despesa com lâmpadas, só vai ter despesa com gelo, de fumaça de gelo, só vai ter despesa com tonel, comprar um tonel para fazer, não pode chamar de púlpito, que ninguém sabe o que é aquilo, um tonel de lixo. É verdade ou não é, irmãos amados? Então, se quiser um avivamento falso, é barato. Um avivamento falso é muito barato. Mas se você quer um avivamento verdadeiro, Elias disse, coisa dura pediste. Quem pode dar glória para o nome de Jesus Cristo nesta noite? Né? Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, nós vemos aqui que Elias, ele foi embora, Eliseu alcançou a graça, porque Eliseu viu. Nós já aprendemos que para ver é preciso estar no estado de atenção, no estado de espiritualidade. Se desviar o pensamento, não vê. E se não vê, perde a bênção. Mas Eliseu viu, Eliseu não largou o pé de Elias, passou pelos 4 lugares proféticos, e Eliseu alcançou a graça de ver quando Elias subiu para o céu, o que ninguém mais viu. Ninguém mais viu. Ninguém viu, só quem viu foi Eliseu. Prova de que só vai ser o varão do avivamento, a varoa do avivamento, quem estiver voltado para as coisas espirituais. Dá para dizer um glória para Jesus mais forte? Glória a Deus. Quando Eliseu sobe,
Nós vimos isso a semana passada, Elias, perdão. Quando Elias sobe, a capa de Elias cai, e Eliseu segura a capa de Elias. E Eliseu, ele chega na margem do rio Jordão. E agora chegou o teste. Porque para provar que é varão do avivamento, para provar que é varoa do avivamento, tem que ter sinais. Jesus disse: esses sinais seguirão a quem? Aos que crerem. O povo precisa ver os sinais. Sinal não salva. Sinal não salva, mas sinal é marca de que Deus está presente naquele ministério. Aleluia! E Eliseu pegou a capa de Elias e deu um grito na margem do rio Jordão. Vamos ver, é neste grito que, com a ajuda de Deus, nós queremos meditar hoje. Versículo de número 14. E tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quem pode dar glória a Deus? Prossiga. Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e para outra banda. E Eliseu passou. Passou e passou no teste. O Jordão, irmão, ele tem tempo de cheia. Ele tem tempo de que transborda pelas ribanceiras e quem meteu o pé é arrastado. Glória a Deus. Meus amados irmãos, primeira coisa que eu aprendo. Elias pode ir embora, mas o Deus de Elias permanece com a igreja. Eu sou muito feliz porque sou membro desta igreja. Porque conheço a história dessa igreja. Grandes homens já passaram por aqui. A começar do nosso missionário, pastor e missionário Otto Nelson. Otto Nelson foi embora e a igreja permaneceu. Depois veio pastor Rego Barros. Algotes Venços, passou pouco tempo, foi embora, a igreja permaneceu, crescendo. Depois veio o pastor Antônio Rego Barros, passou 30 anos, a igreja continuou crescendo, foi embora. Depois veio o pastor Gustavo Arne Johanso, passou 2 anos pastoreando esta igreja, foi embora, a igreja continuou crescendo. Depois veio o pastor Juvenal Pedro da Silva, passou 5 anos, a igreja, 6 anos, a igreja continuou crescendo. Depois veio o pastor Manuel Pereira Lima, foi embora, passou 15 anos, a igreja continuou crescendo. Depois veio o pastor José Antônio dos Santos, 29 anos, e a igreja continuou crescendo. E no dia que eu for embora, a igreja vai continuar crescendo. Porque esta obra não depende de Elias. Esta obra depende do Deus de Elias. Lamentavelmente, outros grupos religiosos não tiveram a mesma sorte. Há grupos religiosos que, quando seu líder morreu, igrejas até razoavelmente boas, vamos dizer assim. Mas quando o líder morreu, o que foi que aconteceu com a igreja? Junto com o líder, a igreja morreu também. Foi murchando, definhando. Porque parece que a igreja não estava alicerçada em Deus, mas estava alicerçada no missionário, estava alicerçada no apóstolo, estava alicerçada no homem. Mas eu dou glória a Deus, porque esta igreja, ela está alicerçada no Deus de Elias. Se eu fosse você, eu daria um glória para Deus mais forte nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Vê que Eliseu pergunta: onde está o Senhor Deus? De quem? De Elias. Pare um pouquinho. Nós vemos aqui, irmãos, que é só invocar. O Deus de Elias está no lugar de sempre. O Deus de Elias está no lugar de sempre. Deus não muda. Quem muda somos nós. Quem muitas vezes sai do lugar somos nós. Mas Deus não. Deus não sai do lugar. Deus não muda. Ele é o mesmo. Agora precisa que alguém o invoque em verdade. Vamos ver isso no Salmo 145. Versículo 18, por gentileza. Salmo 145, versículo 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Todo mundo leia com o pastor, para que eu tenha uma revelação de Deus aí.
Todo mundo leia com o pastor. 1, 2, 3. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Para aí. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. O que é invocar a Deus? É clamar. Invocar a Deus é chamar por Ele. Invocar a Deus é orar. Perto, chamou, Ele chega. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Perto está o Senhor de todos os que o chamou, Ele chega. Se vocês começarem a orar, vocês não vão aguentar a glória dele perto de vocês. Porque chamou, Ele chega. Perto está o Senhor de todos os que o invoca. Agora tem um segredinho, bem pequenininho aí, que é enorme. Continue. Todo mundo vai ler todo agora o versículo. Todo mundo junto com o pastor. 1, 2, 3. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam em verdade. Se invocar com malandragem, ele não chega. Tem gente que faz uma oração, é um labafero tão grande, mas Deus não chega. É interessante, eu sou muito orgulhoso de ser alagoano, de ser nordestino, porque nós temos um português peculiar. E Alagoas é mestre em criar termos. Salvo equívoco, esse termo labafero é exclusivamente alagoano. Depois vocês procurem nos dicionários, mas parece que uma vez eu achei que labafero é alagoano. É um neologismo, um velhismo arcaico alagoano. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, mas de todos os que o invocam em verdade. Se for hipócrita, se for mentiroso, se for desonesto, se for pecador, se for imoral, pode passar a noite todinha gritando. Ele não chega. Vamos para a NVI. Olha, irmão, já está esquentando. Eita, coisa boa. E quando esquenta, cria mola nas pernas. Louvado seja o nome do Senhor. Embora que eu não sou mais o jovem de 20 anos atrás. Glória a Deus. Aleluia. Mas tem revelação na NVI. Na NVI, olha aí. O Senhor está perto de todos os que o invocam. De todos os que o invocam com sinceridade. Receba. Pastor Isualdo, o que quer dizer a palavra sinceridade? A palavra sinceridade vem do latim sincere. Sincere quer dizer sem cera, sem máscara. Por quê? Porque no tempo da Roma clássica, da Grécia e da Roma clássica antiga, todo mundo tinha os deuses de mármore e tinha as estátuas decorativas de mármore, de jardim, de dentro das casas. Não sabe que no Império Romano, estátua era glamour. Uma casa que não tinha uma estátua de um deus, ou que não tinha uma estátua mitológica, ou que não tinha uma estátua decorativa, era casa de pobre. Toda pessoa melhor de vida tinha que ter em casa ou uma ou muitas estátuas. Era sinal de status. E tinha o mármore de Carrara. O mármore de Carrara, irmão, era perfeito. É um mármore que eu acho que a jazida já acabou. Eu creio que a jazida de Carrara não existe mais. Era de onde parece que até o tempo de Michelangelo tinha. Era um mármore tão perfeito, sem porosidade, sem buraquinhos, sem fissuras, que quando Michelangelo fez Moisés, a estátua de Moisés, até as veias, o mármore é tão bom que dá para fazer a saliência das veias. Até as veias na estátua tem até hoje lá na Itália. E foi tão bem feita a estátua, os olhos, até o cabelo da sobrancelha dá para fazer no mármore de Carrara, que ele pegou um bastão, bateu na perna de Moisés e disse, parla. Parla em italiano quer dizer fala. Ela é tão bem feita que Michelangelo pensou que ela ia falar. Claro que não ia falar, mas de sinal de perfeição. Mas existia o mármore fraquinho, o mármore de terceira qualidade. Era cheio de buraco. Sabe o que era que os malandras faziam?
aleluia, para vender, pegava pó de mármore, botava na cera, dava uma coloração da cor do mármore e tapava os buracos com cera e pó de mármore. A pessoa chegava e dizia: esta imagem é com cera ou sem cera? É se consiere ou sincere? Aí o malandro dizia: sincere, sem cera. Vendia. Quando a pessoa botava no sol quente. Por isso que a palavra sinceridade quer dizer sem cera, sem malandragem, sem vergonhice, sem desmantelo. Vida santa, vida consagrada, vida no altar. Deus só abençoa os que andam sem cera. Olha, irmão, pode fazer o labafério que fizer. Pode juntar gente, pode fazer o que quiser. Hilariê, pode fazer o que quiser. Mas se for com cera, quando o sol da justiça bater, quando o sol da justiça bater, quando o sol da justiça bater, derrete. Perto está o Senhor de todos os que o invocam com sinceridade. Senhores, aí está o segredo desta obra. Enquanto a Assembleia de Deus trabalhar com sinceridade, o Senhor estará bem. Quem quer o Senhor pertinho? Quem quer o Senhor pertinho? Dê um glória a Deus bem forte, só quem quer o Senhor pertinho. Se trabalhar com macroflagem, com roubalheira, com mentira, com adultério, com prostituição, com a gente, outra palavra alagoanês, maganagem. Se trabalhar com maganagem, a cera e o Senhor. Onde está o Senhor Deus de Elias? Perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam com sinceridade. Está certo, senhores? Vocês querem Deus pertinho do ministério de vocês? Quem quiser Deus no seu ministério, trabalhe com sinceridade. Porque o Senhor só está perto de quem trabalha certo, de quem trabalha sem cera. Vocês podem dizer amém? Vocês podem dizer amém? Deus só trabalha com mármore de Carrara. Mármore com cera, tapando buraquinho, enganando o povo. Deus não trabalha. Vai terminar em nada. Pode fazer o maior labafério. Glória a Deus. Depois vocês digitam aí e procuram labafério. Alguém achou? Que a gente está pregando e o povo está procurando. Quem achou agora labafério aí? Achou? Na sua informação tem dizendo que é de Alagoas? Exclusivamente alagoano. Muita coisa boa. Se eu gostasse dessas coisas, eu ia dizer mas não vou não. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, pregador para pregar hoje tem que pregar bem certinho, com sinceridade. Porque a turma está aí com o bichinho na mão. Aleluia. Glória a Deus para sempre e eternamente. Então, irmãos amados, onde está o Senhor Deus de Elias com a capa na mão? Onde está? Gritou Eliseu. Elias foi embora. Elias foi embora, mas o Deus de Elias. Primeira lição. Elias foi embora, mas o Deus de Elias ficou. E ele só fica perto de quem trabalha com sinceridade. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em sinceridade. Aleluia. Outra coisa que nós precisamos aprender é que Elias, ou melhor, Eliseu, ficou com a capa de Elias. Quando morre uma pessoa que fica alguma coisa dela, aquilo que ficou chama-se relíquia. Relíquia, que vem do latim também, que quer dizer restos. Relíquia quer dizer restos. Aquilo que ficou de alguém que partiu. Por exemplo, se você tem uma gravata de alguém querido seu que morreu há 10 anos, ou há 1 ano, ou há 2, tanto faz, aquela gravata é o que daquela pessoa? É uma relíquia, porque restou, ficou daquela pessoa. Então, sempre houve na igreja, depois do 4º século, uma confusão
que gerou uma superstição, que é a questão das relíquias. Não sabe que a teologia de algumas igrejas cristãs dizem que as relíquias têm poder. A relíquia de São Fulano, a relíquia de Santa Fulana, um pedaço da roupa, um pedaço do cabelo, ou o dente, ou tem poder. Meus amados irmãos, quem tem poder não é a relíquia de Elias. Quem tem poder é o Deus de Elias. Não foi a capa de Eliseu que operou o milagre. Quem operou o milagre não foi a capa de Elias, perdão, obrigado. Não foi a capa de Elias que operou o milagre. Quem operou o milagre foi o Deus de Elias. Por isso que nós não temos relíquias. Não, morreu. A nossa igreja não cultua relíquias. Porque quem opera não é a relíquia. Quem opera é o Deus Todo-Poderoso que opera. Então nós não temos aqui relíquias dos que morreram. Irmão, isso aqui foi... Podemos ter no sentido de museu. Podemos ter no sentido de memorial. Eu tenho um sonho de quando, se Deus um dia nos der a graça de fazermos um templo maior, fazer uma sala grande só de memorial, para ter um memorial dos pastores, uma Bíblia que foi de pastor fulano, uma harpa que foi de pastor cicrano, uma mala que foi do pastor Beltrano, um chapéu que antigamente se usava chapéu, um chapéu que foi de pastor fulano, uma roupa que foi da irmã fulana, da missionária, da pregadora. Isso é muito bom, mas não como operador de milagre. É bom como memória. Por exemplo, na nossa casa publicadora das Assembleias de Deus, tem o Memorial dos Pioneiros. Lá tem a Bíblia de Gunavingre, lá tem a harpa, lá tem objetos de uso pessoal deles, mas não para fazer milagre. Tem como memorial. Há diferença. Podemos ter como memorial, mas não podemos ter como objeto de superstição. Observe que quem fez o milagre não foi a capa de Elias. Veja que Eliseu gritou: onde está o Senhor, Deus de Elias? Aleluia! Quem pode dar glória para Deus mais forte nesta noite? Vamos adiante. Meus amados irmãos, nós já passamos por grandes avivamentos. E hoje nós temos relíquias. Eu estive na Inglaterra e estivemos na capela de Wesley. Os irmãos sabem que Wesley, John Wesley, Charles Wesley, foram grandes avivalistas do passado. John pregando e Charles cantando. E eu estive na capela de Wesley e ao lado da capela tinha a casa paroquial, que eles chamam de casa paroquial também lá na Inglaterra. E naquela casa, pastor, estão as relíquias de John Wesley. Lá está a cadeira onde ele sentava, lá está a escrivaninha onde ele fazia sermão. Infelizmente, não deu naquele dia, não sei o que foi que houve. Não deu para gente. Estava fechado, né? Naquele dia estava fechado. Nós não entramos lá, mas lá tem a cadeira de Wesley, lá tem a escrivaninha de Wesley, lá tem objetos pessoais de Wesley. Que emoção a gente chegar e ver. Infelizmente não vimos, mas é emocionante ver. Glória a Deus. Mas o avivamento metodista acabou. Não tem mais avivamento metodista. Tem as relíquias de Wesley, mas o avivamento de Wesley não está mais operando naquela igreja tão querida. Naquela igreja porque eu tenho respeito, porque vieram antes de nós. Naquela igreja que já foi um abalador, que já foi um instrumento, começou com fogo, Eu estive no Rio Grande do Sul, na igreja metodista. Uma vez eu estive lá na igreja metodista, eu e a irmã Vaininha. E quando terminou o culto, era uma pastora, ela disse: vocês são de onde? Nós estávamos em Gramado e fomos assistir aquele culto. No sábado eu estive na Assembleia de Deus. Era um culto muito abençoado. E no domingo, ficava de frente do hotel. Vamos assistir um culto metodista. E lá assistimos aquele culto. E, meus amados irmãos, a pastora, quando terminou, ela foi muito gentil. Ela veio falar com a gente. E disse: vocês são de onde? Nós somos de Alagoas. Ela disse: que bom. É a primeira vez que vem aqui. Conversou. E disse: vocês são de que igreja? Nós dissemos da Assembleia de Deus. Quando nós dissemos isto, irmão, ela abriu a boca, rindo. Que maravilha. Olha, eu quero dizer a vocês que nós já fomos como vocês. Nós já fomos animados, fervorosos. Infelizmente, hoje não somos mais. Façam tudo, ela disse, a minha irmã Vaininha, façam tudo para essa chama não se apagar.
Oh, aleluia. Oh, aleluia. Grande é Deus. Se depender dessa igreja, ela não vai se apagar, porque tem fogo aí nos corações. Quem tem uma brasa acesa, uma brasinha pelo menos, dê um glória para Jesus. Quem tem pelo menos um pouco de faísca no coração, glória a Deus, glorifica o Senhor. Aleluia. Foi um pedido de uma pastora metodista. Hein? Não, glória a Deus. Meus amados irmãos, em 1903 e 1904, até perto de 1905, houve um avivamento no país de Gales, na Inglaterra. 110 mil pessoas se converteram a Cristo, num pequeno país, pequeno, bem pequenininho, em apenas 2 anos. 110 mil pessoas. Deus levantou um Eliseu lá, chamado Evans Roberts, não é assim? Por favor, me ajude, quem fala inglês. Aquele homem, um jovenzinho magro, parecia uma pessoa tuberculosa, pálida. Aquele rapaz foi usado por Deus. Ninguém queria saber de Deus, ninguém queria saber de igreja, ninguém queria saber de Bíblia, mas Deus tomou aquele homem e em 2 anos, 110 mil pessoas aceitaram a Jesus como Salvador. Inclusive os avós e os pais de Donald Trump. Você sabe por que Donald Trump é tão conservador? Porque a mãe dele e os avós participaram do avivamento do país de Gales. E a Bíblia do avivamento, a Bíblia do pregador, está com Trump. Está com a família dele. A Bíblia, uma Bíblia que ele deu, uma Bíblia usada dele, que ele deu, parece que uma tia-avó do Trump. Essa tia-avó guardou a Bíblia e a Bíblia hoje está na família deles. Eu vi uma reportagem sobre isso. Aleluia. Glória a Deus para sempre. Por isso que ele é tão conservador. Ele é de origem, parece-me que presbiteriana, salvo equívoco, salvo melhor juízo. E os antepassados dele participaram deste grande avivamento. Hoje, se você chegar lá, está a casa dele, de Robert Evans. Está Evans Robert, melhor dizendo. Está a casa dele, está o paletó dele, está a gravata dele, está a cadeira dele, está tudo dele. Mas está faltando ali o Deus dele. E gravata, e paletó, e cadeira, sem Deus, é um pedaço de pano. Aleluia. A capa de Elias ficou na mão de Eliseu, mas quem fez o milagre não foi a capa, foi o Deus de Elias. Bordão de Eliseu. O bordão de Eliseu não fez milagre na mão de Gesi. Muito obrigado. Nós estivemos no cenáculo de Jerusalém. O cenáculo onde o Espírito Santo desceu está lá. Claro que não é a casa original, foi feita sobre ruínas da casa original. Nós estivemos lá em Jerusalém, a casa onde os 120 receberam o batismo do Espírito Santo. É um andar superior, é um lugar superior. Nós estivemos lá, mas não tem mais fogo. Está a casa, mas não tem mais labareda. Não tem mais fogo, não tem mais derramamento de poder. Aleluia. Porque o segredo não é o lugar, o segredo não é a capa, o segredo é o Deus de Elias. Aleluia. Onde está o Senhor, Deus de Elias? Onde está o Deus de Daniel Berg? Se você nunca leu o Diário do Pioneiro, se você nunca leu Enviados por Deus, da CPAD, procure ler. Porque eu li 5 vezes ou 6. Nunca li o Diário do Pioneiro de Gunavingre sem chorar. Nunca. Sempre chegou numa página que as lágrimas corriam nos olhos. E eu falava em mistérios com Deus. Está com muitos anos que eu não leio, porque o tempo tem me consumido. Eu tenho lido outros livros, mas no começo da minha fé, eu li umas 6 vezes o Diário do Pioneiro de Gunavingre, e todas as vezes que eu lia, as lágrimas caíam, porque, irmão, parecia o tempo dos apóstolos. Crescimento, salvação, batismo, livramento, juízos, batismos com o Espírito Santo, curas divinas, milagres. Igreja nascer do dia para o outro e crescer, glória a Deus. E nós hoje podemos dizer, onde está o Deus de Gunavingre? Onde está o Deus de Otto Nels? Onde está o Deus de Nelis Nels?
Onde está o Deus dos homens que trouxeram esta chama para o Brasil? Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Mas de todos os que o invocam Em em sinceridade. verdade, com sinceridade. Se orar sem sinceridade, não vai acontecer nada. Mas se orar com sinceridade, Deus desce. Aleluia. Aleluia. Conforme nós dissemos no começo do culto, Eliseu e Elias e Eliseu enfrentaram o Estado. Eu quero dizer aos irmãos que nós estamos à beira, eu não sei a palavra em inglês, talvez pastor Emengardo possa me ajudar, mas está se aproximando um tempo chamado estado profundo. Em inglês tem uma expressão, mas eu não me arrisco a dizer para não ser criticado e zombado, porque eu não sei falar esta frase. Estado profundo. O que é o estado profundo? O estado profundo é o governo mandar em todas as áreas da vida das pessoas, inclusive na religião. O governo fiscalizar. O governo, quando eu digo governo, não é o governo do Estado, é o governo geral. E canalizando para um governo mundial. Dominar tudo. Dominar até pensamento. Dominar liturgia. Dominar hora de culto. Dominar o que vai pregar. Se vocês não sabem, na França está um projeto de lei para que o pregador, antes de pregar, mande o sermão escrito para um órgão do governo examinar se está de acordo com o governo. Na França. Começou na Dinamarca, já está na França. O projeto de lei dizendo que é zelando contra os radicais. Mas não é. É que é o estado profundo, é o estado que mexe, manda na sua saúde, manda nas suas finanças, manda na sua vida pessoal, manda nos seus filhos, manda em você, manda na religião. Isso em inglês é uma expressão que quer dizer estado profundo. Quer dizer, o estado entra até as raízes. Aleluia. Pois Elias viveu numa época parecida. Elias viveu numa época que Jezabel matava os profetas do Senhor. Viveu numa época onde quase todo mundo se dobrou diante de Baal. Aleluia. Mas eu quero dizer que o Deus de Elias é o Deus desta época do estado profundo. Não temas. Tem hora que nós queremos nos assustar. Principalmente quem lê. Principalmente quem escuta. Quem escuta besteira não sabe de nada. Mas quem assiste coisas profundas, quem assiste reportagens, quem assiste alguma coisa de séria, de importante, se assusta. Meu Deus, o que é que vai ser de nós? O que é que vai ser da igreja? O que é que vai ser dos nossos filhos? Aleluia. Mas Deus de Elias não vai abandonar esta igreja. Quem acredita que o Deus de Elias não vai abandonar esta igreja? Dê um glória para Jesus mais forte. No tempo de Jezabel, quem não obedecesse à ideologia dela, era o que, irmãos? Morto. Mas Deus levantou Elias. Quando Elias terminou a missão, que foi para o céu, Deus levanta quem? Eliseu, e passa a graça. Mas eu quero dizer, igreja, que isso que está acontecendo no mundo não é a primeira vez. No tempo de Elias aconteceu. Jezabel mandava em tudo. Os profetas de Deus tiveram que ir para onde? Nós falamos isso há 15 dias passados. Os profetas de Deus tiveram que ir morar nas cavernas, nas covas. Está chegando esse tempo que você não pode abrir a boca. Se você contrariar, você não é politicamente correto, você é mal visto. Você é um reacionário, você é uma pessoa perversa à sociedade, você é persona não grata, você não presta, você tem que sair de linha. Estamos no tempo de Jezabel, estamos no tempo de Acabe, estamos no tempo do estado profundo. Aleluia. Mas, irmãos, não é a primeira vez. Eu quero dizer a vocês que quando a igreja se estabeleceu, a igreja passou por isso.
depois de Constantino, a princípio, a doutrina de Ário, a doutrina de que Jesus não era Deus, pareceu que foi vencida em Nicéia. Porque em Nicéia, a igreja saiu com um credo trinitariano. Cremos em um só Deus onipotente, cremos em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, cremos no Espírito Santo. A igreja pareceu vitoriosa, mas com poucos dias, os Césares de Roma, os imperadores de Roma, penderam para o arianismo, que dizia que Jesus não é Deus, dizia que Jesus é inferior ao Pai, dizia que Jesus não é eterno, dizia que Jesus é uma criatura do Pai. E, irmão, sabe o que foi que aconteceu? 90% da igreja se dobrou, porque o Estado bancava os pastores e bispos que eram arianos. E quem não era ariano tinha que perder a cátedra. Quem não era ariano tinha que perder o púlpito. Quem não era ariano tinha que ser expulso da igreja. Só ficaram dois grandes luminares, um no Oriente e o outro no Ocidente. No Oriente, Atanásio de Alexandria, no Egito. E no Ocidente, Hilário, na cidade de Poitiers, na França. Só dois ficaram segurando a doutrina. Só dois não se dobraram. Só dois que apanharam pelo amor de Cristo. Só dois que não dobraram os joelhos diante do Baal do arianismo. Aleluia. Porque o Estado era quem bancava. O Império Romano era quem bancava. O imperador Constantino foi batizado por Eusébio de Nicomeia, que era um ariano. E o arianismo dominava. Depois veio o Islã. O Islã invadiu o Oriente. Nós tivemos no Oriente, é de cortar o coração, mesquita para toda parte. Onde antigamente estava a cruz, hoje está a lua crescente. Todo lugar tem mesquita e uma igreja perdida, e assim mesmo sob a vigilância do Estado Islâmico. E em lugares que não permitem nenhuma igreja. Onde está o Deus de Elias? Belém, pastor. Belém está sob a mão dos muçulmanos. Aleluia. Depois veio a superstição medieval. Na Idade Média, o papado dominava tudo. Na Idade Média, o papado dominava todas as coisas. Aleluia. Louvado seja Deus. Superstições, idolatrias dominavam. E o Estado mandava. O Estado era quem sustentava, era quem bancava. A mesa de Jezabel era quem bancava a idolatria e quem bancava a superstição. O Estado, não é a primeira vez que o Estado interfere. Não é a primeira vez que o Estado fica do lado do erro. Não é a primeira vez que os cristãos verdadeiros sofrem. Depois veio o iluminismo. Depois veio o modernismo, também bancado pelos grandes da terra, bancados já pela nova ordem mundial, há 200 anos atrás. E hoje, a nova ordem mundial dominando tudo. Aleluia. Mas eu tenho uma palavra para a igreja. O Deus de Elias, ele vai descer na terra. Glória. Não temas. Onde está? Onde está? Onde está? Eu não sei se você está sentindo ele perto de você. Se você é um crente de sinceridade, ele está perto de você. Aleluia. Mas o pior, irmãos, o pior é que Elias se sentia só. Voltando a Elias se sentia só. Elias se sentia só, porque faltava vozes proféticas. Mas quando ele vai falar com Deus, Deus diz para ele: eu reservei, vamos ver se vocês sabem, quantos mil? Eu não vou ler. Eu reservei quantos mil? Que não dobraram o quê? Os joelhos. Os joelhos diante de Baal. Mas onde era que eles estavam? Só quem estava na linha de frente, quem era, meus irmãos? Elias. E os outros 7.000 que não dobraram os joelhos? Escondidos. Não apostataram da fé, mas com medo de Jezabel, com medo de morrer, aí calaram-se e se esconderam. Aleluia.
E nós estamos vivendo esse tempo. Cadê as vozes proféticas? Tem gente que tem medo de falar essas coisas, para não ficar feio na fita, para não ser politicamente incorreto. Não, meu irmão, não vamos falar nisso não. Vamos falar na chave da casa, na chave do apartamento. Vamos falar besterol. São crentes, são servos de Deus, mas estão com medo de Jezabel. Por isso que Elias se sentia só. Ele diz, só eu fiquei. Só eu fiquei. Mas Deus disse, não, tem 7.000 que não comem da mesa de Jezabel, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Aleluia. Aleluia. Meus amados irmãos, as lâmpadas se apagando em muitas igrejas cristãs de todas as denominações, inclusive a nossa, em muitos lugares, as lâmpadas estão se apagando. A lâmpada é a luz da palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua e luz. A lâmpada é a doutrina, é o pregador falando. A lâmpada é o pregador, a lâmpada é o pregador. E a luz é a doutrina, é o ensinamento, é a mensagem. E em muitos lugares, as lâmpadas estão bruxuleando, isto é, se apagando. Se você assiste por aí afora em muitas coisas, você diz, meu Deus, cadê a lâmpada? Cadê a luz? Cadê a palavra? Cadê a doutrina? Cadê a verdade do evangelho? A lâmpadazinha cheia de fumaça, a lâmpadazinha já se apagando. Mas eu tenho uma profecia de Deus para esta geração. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. E o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Prossiga. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. Líderes com a vista escura, quase cegos. Aqui era cego fisicamente, mas representava a cegueira, o que, irmãos? Espiritual. Líderes com a vista espiritual escurecendo e a lâmpada se apagando. Vamos ver, por favor, o versículo 3. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Prossiga. O Senhor chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui. Eu quero ver a mão de quem quer dizer, olha eu aqui, Jesus. Aleluia. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, eu profetizo pela Bíblia que essa lâmpada não vai se apagar. Ela pode bruxulear, mas ela não vai se apagar. Porque antes que ela se apague, Deus desce. Quem era a única pessoa ali na casa de Eli que estava orando em verdade, invocando a Deus em verdade? Quem era a única pessoa? Samuel. Quem era? Samuel. Se tiver um Samuel na igreja, a lâmpada não se apaga. Se tiver um crente sincero,
se tiver uma mulher de oração, se tiver uma crente sem cera, se tiver um varão sem cera, se tiver uma jovem sem cera, a lâmpada não vai se apagar, porque antes dela se apagar, Deus vai descer na terra. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, quem desceu ali naquele quarto? Quem desceu naquela sala? O Senhor. Veja o versículo que Deus desce e fala. Versículo 3 ou é 4? 4. O Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. Antes que a lâmpada se apagasse. Igreja, não temas. Esta chama que foi acesa, ela não vai se apagar. Porque antes que ela se apague, você vai clamar com sinceridade. Você mulher, você moça, você rapaz, você homem, você jovem, você pastor, você presbítero, você ancião, você, aleluia, você diácono da igreja, você idoso, você vai clamar a Deus. E antes que a lâmpada se apague, Deus vai descer na terra. Agora Deus quer levantar Eliseu. Só pode servir a essa época, só pode servir a essa geração se for Eliseu. Aleluia. Se tiver o espírito de Elias. Por favor, Lucas 1:17. Lucas 1:17. Louvado seja Deus. Lucas 1:17. Falando de João Batista, uma profecia do anjo Gabriel sobre João Batista. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias. Leia na NVI, glória a Deus. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Só presta para ser profeta se tiver o espírito e o poder de Elias. Espírito e poder de Elias. Quem foi esse que vinha no espírito de Elias e no poder de Elias? João Batista. Pois Eliseu só prestou para ser profeta porque ele estava no espírito de Elias e no poder de Elias. Aleluia. Pastor Isualdo, para encerrar, vou começar agora a declinar para encerrar, para aterrissar. Pastor Isualdo, eu me sinto indigno. Pastor Isualdo, eu me sinto pós-cinza. Eu não vejo em mim capacidade para ser o vaso do avivamento. Eu não vejo. Eu olho para mim e vejo tanta fraqueza. Eu olho para mim e vejo tanta fragilidade. Eu olho para mim, pastor, e não me vejo em condições de me levantar na terra. Pois você está falando com outro que é igual a você. Eu estou na mesma situação. Eu não vejo condições em mim de ser o vaso do avivamento. E eu sei que quase todos nós aqui também olhamos para nós e dizemos: Deus, olhamos para dentro de nós mesmos, fazemos um olhar introspectivo e dizemos: Deus, eu não vejo condições em mim de ser o vaso do avivamento. Mas eu trago uma notícia boa para você e para mim. Tiago 5, 17 e 18. Tiago 5, 17 e 18. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Para aí um pouquinho. Se você se sente indigno de ser o vaso do avivamento, se você tem fragilidades, se você quer ser aquele crente que canta os cantores, Armando Filho, reconhece o Senhor, que sou o quê? Fraco, tentando acertar. Quantas vezes falhei? Não sou como eu quero, nem como tu queres. Meu Deus, eu bem sei. Eu quisera ser puro e mais santo, os meus pensamentos e atos mudar, mas às vezes eu sei, e tu sabes, Senhor, não consigo te glorificar. Você pode cantar esse hino? Esse hino é a sua realidade? Parece que graças a Deus não. Esse hino é a realidade de vocês? Porque é a minha realidade. Mas eu tenho uma notícia boa. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele não era diferente de nós.
Ele só tinha uma coisa, duas coisas ele tinha. Primeiro, sincero. E segundo, sabe o que era que ele tinha? Vou mostrar para vocês o que era que fazia a diferença. O que era que fazia a diferença de Elias para muitos. Só uma coisa que Elias era diferente. Está em 1 Reis, capítulo 19, e o versículo 10. 1 Reis, 19 e 10. Olha a diferença. Ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, era um homem fraco, era um homem pecador, era um homem como qualquer um de nós, imperfeito, mas ele tinha uma coisa que se você tiver, você vai fazer a diferença. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Para aí. Ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Me ajude, por favor. Foi fraco, sim ou não? Sim. Mas o que era que ele tinha de diferente que Deus se agradou dele? Ele disse: Senhor, eu tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Olha para cá. A palavra zeloso em hebraico, em uns lugares é cana e em outros lugares é quim. Mas são as declinações, algumas coisas dessa natureza, que não é a minha área, o hebraico. Mas você sabe o que significa zeloso? Zeloso quer dizer aquela pessoa apaixonada por outra. Aquela pessoa que ama outra, que não admite nem que uma muriçoca pouse sobre aquela pessoa. Zeloso é aquele que, por exemplo, um marido apaixonado pela mulher. Uma mulher apaixonada pelo marido. Se uma mosca pousar no rosto da sua esposa que você ama, se uma muriçoca pousar no rosto da sua esposa, o que é que você vai fazer? Você vai imediatamente afugentar aquela muriçoca. Porque você é zeloso dela. Você é apaixonado por ela. Quando você vê uma roupa bonita, você lembra de quem? Dela. Quando você vê um perfume, você lembra dela. Quando você vê uma coisa boa, você acha na rua uma comida que ela gosta, o que é que você faz? Quando você acha uma comida que ela gosta, você compra, porque você tem zelo, você quer cuidar daquela pessoa, você ama aquela pessoa, você é apaixonado por aquela pessoa. Em hebraico é zelo. Disse que Elias, ele era zeloso pelo Senhor, ele era apaixonado pelo Senhor. Sabe quem é que vai ser usado? Os apaixonados por Deus. Só pode ser usado como varão e varoa do avivamento quem é apaixonado por Cristo. Zeloso. Aleluia. Eu pesquisei hoje à tarde, hoje meio-dia, e eu achei uma Bíblia linda, a Bíblia King James atualizada. Irmão, essa versão nenhuma explica como essa versão. Por favor, ponha na tela. Eu mandei até para o Júnior, para ele colocar na tela. Coloca na tela, Júnior, por favor. Ao que ele respondeu, Elias, olha o que Elias disse lá. O mesmo versículo com outras palavras. Olha o que Elias disse. ao que ele respondeu, sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor, Deus dos exércitos. Pronto, volta. Olha o que foi na Bíblia King James atualizada. Ao que Elias respondeu, eu sinto as minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé. Elias era apaixonado por Jeová. Ele era zeloso por Deus. Ele amava Deus. Sabe quem é o homem e a mulher que vai ser usada? Os que se consomem de amor. Os que se consomem de paixão. Os que se consomem de zelo por causa de Cristo. Aqueles que amam a Jesus. Aleluia. Davi, ele disse isso. Davi também tinha isso. Você sabe por que foi que Davi
Deus não abriu mão de Davi. Você sabe por que foi que Deus não abriu mão de Davi? Porque Davi era apaixonado por Deus. Olha Salmo 69, onde tem a palavra zelo também. 69:9. Salmo 69:9. Pois o zelo da tua casa me devorou. Para aí, a mesma coisa que Elias disse. O zelo da tua casa me devorou. Senhor, eu me consumo de paixão por ti. Eu tenho o maior zelo. Eu quero que tu sejas conhecido. Eu quero que tu sejas proclamado. Eu quero que tu sejas amado. Eu quero que tu sejas adorado. Eu quero que a tua palavra corra pela terra. Eu quero que a tua palavra seja conhecida das pessoas. Senhor, eu quero que, assim como eu te amo, milhares e milhares te amem também, Senhor. Eu quero que, como eu te conheço, eu quero que milhares e milhares te conheçam. O zelo da tua casa, o zelo por ti, a paixão, o amor por ti, me consome, me devora. Jesus era apaixonado pelo Pai. Você sabe por que foi que Jesus é o Filho de Deus e Deus não abriu mão de Jesus e nem poderia abrir? Sabe por quê? Porque esse mesmo zelo Jesus tinha pelo Pai. É João 2:17. Esse versículo é citado falando de Jesus. Nós já vamos terminar. Glória a Deus. João 2:12. 2:17. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Jesus também era apaixonado, não é apaixonado pelo Pai eterno. Zelo quer dizer amor, zelo quer dizer paixão, zelo quer dizer dedicação, zelo quer dizer amor profundo, paixão profunda por uma pessoa que faz tudo por ela. Quem quer ser usado? Quem quer ser o varão ou a varoa do avivamento? Pois você só vai ser varão do avivamento se você for apaixonado por Cristo. Aleluia. Pedro, quando Deus foi fazer de Pedro pastor, quando Jesus foi fazer de Pedro pastor, o que foi que Jesus perguntou a ele em João 21:15? O que foi que Jesus perguntou a Pedro quando Jesus foi consagrar Pedro a pastor, foi restaurar o ministério de Pedro? O que foi que Jesus perguntou a ele? Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Para aí, Simão, eu quero que você ganhe 3.000 almas. Simão, eu quero que você, poucos dias depois de Pentecoste, você ganhe mais 2.000 almas. Simão, eu quero que tu sejas meu missionário. Simão, eu quero que tu vá na casa de Cornélio e ganhe toda a família para Jesus. Simão, tu queres ser esse vaso do avivamento? Simão, tu queres ser um pregador na Capadócia, no Ponto, na Ásia, na Bitínia, em Roma, para morrer por mim? Tu queres, Simão? Quero, Senhor. Simão, filho de Jonas, você me ama? Eu só vou te usar, Simão, se tu me amares. Se tu fores apaixonado por mim. Se tu fores zeloso. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Por que é que você quer ser pastor? Ah, eu quero ser pastor porque nada deu certo na minha vida e eu vou ver se eu arrumo um emprego na igreja como tomando conta de um campinho. Tá bom demais. Você não vai prestar para nada. Por que é que você quer ser um obreiro? Ah, eu quero ser um obreiro porque dá status. Eu quero ser um obreiro porque a gente senta no púlpito. Eu quero ser obreiro porque os irmãos dão presente para a gente. Você não vai servir de nada. Por que você quer ser obreiro? Eu quero ser obreiro porque eu vejo o pastor passar num carro bonito. Você não vai servir para nada. Você só vai servir se você disser: Senhor dos exércitos, eu tenho sido zeloso. Eu sou apaixonado por ti. Eu quero ver a tua glória. Ah, Senhor, eu quero ver os homens te conhecerem. Eu quero que Baal caia por terra. Eu quero que a idolatria caia por terra. Eu quero que a mentira caia por terra. Porque eu sou apaixonado por ti. Eu quero que as famílias te sirvam. Jeová, eu sou apaixonado por ti. Eu tenho sido extremamente zeloso. Em outras palavras, eu tenho sido extremamente apaixonado
pelo Senhor dos Exércitos. Glória. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, pois eu vou te usar, porque eu só uso quem me ama. Quem ama dinheiro eu não uso, quem ama posição eu não uso, quem ama status eu não uso, eu só uso quem é zeloso por mim, quem me ama. Oh, aleluia. Vamos nos colocar de pé. Quem conhece, reconheça o Senhor que sou fraco. Gabriel, glória a Deus. Quem quer ser usado? Quem quer ser usado? Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que você. Aleluia. Mas qual era a diferença? Era que ele era zeloso. Ele era pai. Ele amava o Senhor. Olha para cá. Eu tenho muitas falhas. Eu tenho muitas falhas. Muitas e não poucas. Mas eu tenho uma coisa. Eu sou apaixonado pelo Senhor Deus dos Exércitos. Eu ando com a minha pasta cheia de Novos Testamentos, para que o povo conheça o meu amado. Eu não posso ver uma pessoa que me dá vontade de falar do meu amado. Eu não posso ver uma pessoa que eu não queira dizer para ele que Jesus é maravilhoso. O defeito de Elias era grande, mas a virtude era maior. Ele era apaixonado, zeloso. Ele queria que Deus fosse conhecido. Ele queria que Baal caísse por terra e Deus fosse exaltado.